Oi, pessoal. Eu sou a Ellen. E agora que o mês de agosto finalmente acabou, né? Depois de uma eternidade, queria falar de todos os livros que eu li. E eu até me surpreendi que foram muitos até pra mim, né? Que leio por diversão apenas. Eu li 5 livros no mês de agosto. Sendo que em julho eu cheguei a ler uns 6 por aí, e em junho também, porque eu tinha a assinatura da Audible. E eu achava que eu estava lendo mais justamente porque eu estava escutando audiobooks. E aí em agosto eu não escutei nenhum audiobook. E mesmo assim rendeu as leituras. E sabe por quê? Porque eu só tive leituras ótimas, assim, todas foram acima de 4 estrelas, 4 para acima, assim, né? Sendo que nos meses passados eu tive muitas leituras ruins, medianas e sem graça. E finalmente, assim, tá melhorando as leituras que eu tive. Se bem que o próximo livro que eu li, que eu já terminei um livro em setembro, né? Que era um livro que eu estava lendo em agosto, mas eu acabei terminando ontem, que já era dia 4 de setembro. Então acho que eu só vou falar dele em setembro mesmo, nas leituras de setembro. E ele já foi de volta, decaiu a nota, assim, não foi tão legal, mas pelo menos eu li rapidinho. E eu sinto que quando o livro é bom, tá sendo muito bom, eu leio muito mais rápido. E se o livro tá muito arrastado, a tendência é que provavelmente eu não vou gostar e tal. Apesar de que eu já li livros que eu li rapidinho e no fim eu acabei não gostando tanto, que foram mais ok, né? Mas enfim, vou começar falando na ordem que eu li, né? Eu li o Hoje, Depois e Amanhã, da Rachel Lynn Solomon, que na verdade é um romancinho adolescente. Eu acho que ele já estava no meu Kindle fazia um tempo, assim, que eu acho que eu peguei no Kindle Unlimited, se eu não me engano. E eu sempre quis ler esse livro, e eu acho que eu tenho um outro livro da autora no meu Kindle também, mas eu só tinha ouvido falar coisas boas desse livro e depois eu nunca mais vi ninguém falando dele. Então eu fui ler sem saber direito a sinopse de novo, e aí eu descobri que é um romance que se passa em um dia só. E assim, pode parecer até meio forçado, assim, que a pessoa se apaixone dentro de um dia, mas aqui é diferente porque os protagonistas, que eu já esqueci o nome deles, coitados, eles assim, eles não são amigos, né? Eles são inimigos no ensino médio. Eles fazem o quê? Faz 4 anos que eles estão meio que competindo entre eles, porque os dois querem serem assim os melhores, sabe, o melhor da turma, assim. E aí eles ficam nisso, nessa competição. Então ela odeia ele, assim, nesse sentido de eles ficam se provocando e, enfim, até rola sabotagem entre eles, assim. Só que logo no começo, ela acorda bem cedo de manhã, assim, acho que já, não sei se é mais 5 da manhã, mais 6 da manhã pra poder ir pra escola. E ela já acorda com uma mensagem dele, assim, meio que já provocando ela, falando alguma coisa, sabe? E aí eu penso, gente, é uma pessoa que te manda mensagem 5:30 da manhã, todo dia. Não é uma pessoa que te odeia, sabe? Por mais que pareça, assim, porque ele tá provocando ela, não é coisa de pessoas que se odeiam, sabe? Então, é óbvio que desde esse primeiro capítulo fica bem óbvio que, assim, é uma rivalidade que vai se transformar em amor mesmo, né? E a proposta é essa do livro, é um livro de romance, né? Então, é o último dia do ensino médio, esse dia que vai se passar a história. E na escola deles, para acabar o último dia, os alunos eles passam por uma gincana que é o uivo. Porque acho que o símbolo do mascote deles, da escola deles, é um lobo, eu acho, alguma coisa assim. E é tipo uma caça ao tesouro, só que tem eliminação ao mesmo tempo, assim, eles têm várias pistas que eles têm que desvendar, acho que são mais 15 por aí, que eles têm que desvendar pela cidade, eles têm que encontrar pela cidade. E enquanto isso, cada um tem
nome de um outro aluno que eles têm que tentar eliminar esse aluno, se eles têm o nome dessa pessoa. E para eliminar, eles usam, tipo, como é que fala? Ah, um negócio no braço, assim, uma fitinha no braço. Daí eles tiram essa fita e a pessoa tá eliminada. Aí eles têm que sempre ir avisando o pessoal do segundo ano que tá coordenando o jogo, porque por mensagem do celular, porque eles que são meio que os juízes, eles que prepararam o jogo. E a protagonista eu acho que é Neil o nome dele, né? Será que eu lembrei o nome dele agora? Geralmente eu lembro o nome do interesse romântico do menino, geralmente, e não da protagonista. Demora pra vir o nome da protagonista, né? Acho que é Roan o nome dela. Ou alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É porque. Eu não sei porque eu. Eu não sei. Acho que Iron, eu acho que é um nome muito comum em livro, assim. Mas principalmente pra personagens masculinos que eu vejo geralmente. Mas enfim, quando os dois estavam, eles são eram, sei lá, agora acabou, né, o ensino médio, os presidentes da turma, assim, do conselho estudantil lá. Enfim, eles eram os co-presidentes porque eles empataram na, na votação que teve na eleição. E no segundo ano, eles que coordenaram o Uivo, eles que planejaram, fizeram, então eles sabem mais ou menos como que funciona. E agora essa é a última competição, última assim, oportunidade para Ron se provar que é melhor que ele ou que é a melhor aluna, porque ela já perdeu assim, eles tiveram uma nomeação ali para quem vai ser o orador da turma na formatura. E quem ganhou foi ele, foi o nome dele é Neil mesmo? Deixa eu ver se, se é isso mesmo. Realmente, o nome dela é Neil e a Ron mesmo. E geralmente Ron é um nome masculino nos livros, mas aqui ela tá como feminino. E ela já perdeu isso, era uma coisa que ela queria muito. E nesse último dia de aula, ela também descobre uma lista que ela fez quando ela começou o ensino médio, quando ela tinha uns 13, 14 anos. Que eu achei estranho que o ensino médio deles dura 4 anos, né? Porque eu acho que o nosso dura 3, geralmente, né? E o deles dura 4. Ela encontrou uma lista de coisas, objetivos, assim, que ela queria cumprir. E ela não conseguiu atingir nenhum desses objetivos da lista. E ela fica meio bolada com isso, porque um deles era realmente vencer ele, ou também, ir no baile com o namorado perfeito do ensino médio, assim, que ela tinha uma noção na cabeça dela que ela queria muito um namorado meio que parecido que nem esses filmes de história, assim, de romance mesmo, que eles iam ter um momento romântico no baile, que ela ia perder a virgindade com ele, umas coisas assim que ela planejou. E que nada deu certo, assim, ela teve dois namorados no ensino médio e nenhum deles era que nem ela envisionou, assim. Então ela tá um pouco, ai, não sei, ela tá assim meio decepcionada com ela mesma. Mas enfim, aí o dia vai passando, né? De manhã ela tá na escola e aí o Ivo começa. E ela decide daí se juntar com ele pra eles terem a vantagem no jogo, assim, porque eles realmente são os mais espertos. Tipo, não tem ninguém mais esperto que eles. E eles vão se aproximando por causa do jogo, assim. E eles vão conversando pela primeira vez em 4 anos de verdade, assim, de se conhecer mesmo. E eles nunca tinham feito isso. E aí ela vai reparando que ele não é uma pessoa tão ruim quanto ela pensava, porque ela só pensava coisas ruins dele, assim. E aí é isso, assim, eles vão se conhecendo e o jogo vai até de madrugada, né? E acho que quando amanhece, no dia seguinte, eles passam o dia inteiro juntos, assim, e eles chegam à conclusão que, né, eles estão apaixonados e não sei o quê. Só que é assim, é um pouco amargo o final, porque eles passaram o ensino médio todo meio que brigando e sendo rivais, e aí quando chega literalmente no último dia,
que os dois, mas é ela que percebe. Ele já gostava dela antes, assim. Na história ele revela que ele já estava apaixonado por ela, porque é aquilo. Ninguém que odeia outra pessoa vai ficar mandando mensagem 5 da manhã pra essa pessoa todos os dias. Então ele já gostava dela, assim. E ela que não tinha percebido. Então ela se toca nesse último dia. E aí fica assim, eles ficam juntos no final, óbvio, porque é um livro de romance, mas é o último dia do ensino médio. Então eles vão pra faculdade depois das férias. E são faculdades em lugares diferentes, né? Porque eles têm muito isso lá nos Estados Unidos, de ir em faculdades que são distantes, assim, porque eles moram, né, no campus da faculdade. Então, como é que eles vão lidar com isso depois, né? E tem uma continuação esse livro, que eu fiquei pensando se eu leio ou não, porque eu gostei muito do Neil como personagem, assim. A Ron também é legal, mas eu gostei muito dele. Eu achei ele um querido. Eu achei ele muito fofinho, assim, a descrição dele. Eu gostei que descreve ele como tendo a mesma altura que ela. Então, ele não é uma pessoa alta, assim, e eu achei fofo eles serem do mesma altura, porque é meio que diz que eles são iguais, sabe? Tem esse simbolismo, assim, um quer levar a vantagem sobre o outro, só que no fim do dia eles são iguais. E a Ron, ela é um pouco mais. Tem umas partes que ela é um pouco mais fria, assim, que a personalidade dela é um pouco mais, assim. Não sei, ela tem alguns traumas e ela é meio fechada sobre algumas coisas. E, inclusive, um sonho dela é ser escritora de romance, né? Romance romântico. No livro ele descreve como romance comercial. E assim, os pais dela são escritores de livros infantis. E eles têm, assim, um preconceito com livros de romance comercial. E todas as pessoas em volta dela têm um preconceito com livros de romance comercial, que nem eles chamam de. Que na minha cabeça, romance comercial não é um termo usado aqui no Brasil. Então eu achei que a tradução poderia ter deixado, tipo, romance. Só romance, livros de romance romântico, sabe? Porque são livros assim, que é aquilo, tipo, que ela cita algumas autoras, Nora Roberts, eu acho que, não sei se ela cita Colleen Hoover, mas livros nesse estilo, assim, que são livros que o público-alvo são mulheres, que o foco da história é um romance romântico, né? E pode ter ou não cena de sexo ou coisas assim. E esse é o gênero que ela mais gosta, que ela quer escrever, e aparentemente todo mundo critica, acha uma bomba. E ela fica magoada com isso, porque ela quer muito, ela quer trabalhar com isso e ela tem medo de contar isso para as pessoas, porque ela já sabe a opinião delas sobre esse assunto. Então ela fica meio retraída. E eu acho interessante essa crítica no livro, porque a autora desse livro, ela é meio que assim, ela passa por essas situações que a Rowan passa, porque ela também é uma autora de romances comerciais, né? Então, ela inseriu ali coisas que a própria autora passa na vida dela, provavelmente. Que é isso, as mulheres são muito desvalorizadas como escritoras. E assim, não é só no gênero de romance, é em qualquer gênero, assim, vários gêneros. Por exemplo, ficção científica, se você é mulher nesse gênero, é tipo muito difícil. Fantasia, sem ser romantasia, porque aparentemente agora mulheres só escrevem romantasia, porque se não tem romance, aí não, sabe? Tem que ser. Enfim. Então, e aí, se a mulher escreve um livro de romance, é uma coisa tosca, porque é só para mulheres, é uma coisa cringe, é uma coisa mal vista, sabe? Então, essa dor da autora, eu acho que ela colocou muito bem aqui no livro. E eu só não concordo muito com com o termo romance comercial, mas tudo bem. E outro assunto que o livro aborda também, que eu achei o ponto alto desse livro aqui, foi a questão do judaísmo. Porque a Ron é judia e o Neil também. É revelado que o Neil também é. E eu achei muito fofo isso, porque, eu acho especial, assim, quando você é de uma religião que, assim, e não são muitas pessoas são dessa religião. Então você tem todos os seus rituais, tem a sua fé, tem toda a cultura ali dentro que
as pessoas que não são da religião, elas não entendem ou não, sabe, não tem como, assim, é que você se sente meio alienado, assim, meio por fora. E ainda mais aqui porque existe toda a questão do preconceito, né? Tem muito antissemitismo, principalmente nos Estados Unidos. E ela sofre um pouco disso nesse livro. Uma aluna lá faz uma alusão ao nariz dela, porque tem isso do símbolo é assim, aquelas caricatices, assim, não é caricatice, é caricaturas mesmo, assim, de que judeus têm nariz grande, né? Ou que são avarentos. E o prêmio da competição da gincana lá é tipo US$ 5.000. Então, uma das meninas, ela fala assim: ah, porque a Ron, é óbvio que ela quer ganhar, porque ela quer o dinheiro, porque ela é gananciosa. Por quê? Porque ela é judia. Então, e a Ron escuta isso. E ela fica muito mal, porque isso é horrível. É horrível você passar por isso. E depois ela descobre que o Neil também é judeu e eles têm isso em comum. E eu achei muito fofo eles passando o pôr do sol juntos, né? Que eles chamam o jantar do Shabat juntos, né? Apesar de que, assim, eles são judeus, mas eles não fazem tudo que nem os judeus mais. Assim, que seguem à risca mesmo a religião. Eles tentam fazer algumas coisas, mas é daquele jeito, assim, meio de qualquer jeito. Mas eu achei fofo de qualquer jeito isso, assim, eu achei muito, muito legal. E a história do Neil também, eu achei muito inesperada, o backstory dele, porque ele passa a impressão de ser um menino nerd, assim, inteligente, nerd, e ele é, de fato, só que o drama na casa dele, da família dele, é muito mais profundo, assim, é um assunto que eu nunca vi sendo trabalhado em livros, que eu achei corajoso a autora colocar isso, assim. E é um assunto complicado também. E eu acho que na continuação, talvez ela trabalhe mais isso, que tem a ver com a família dele. E eu achei bem legal, assim, o que ela decidiu fazer. E então tem vários temas dentro desse livro que eu achei interessantes. E outro ponto também é que a Ron, ela é bem assim, pra frente em relação à sexualidade dela, porque ela já teve dois namorados, ela já perdeu a virgindade, então ela é bem tranquila nesse sentido. E o Neil não é tanto porque ele ainda é virgem e tal. Só que a questão um ponto que eu achei, que eu fiquei meio na dúvida, assim, porque no final do livro tem uma cena de sexo entre eles. Não é explícita, porque é um livro adolescente, né? Obviamente, se fosse explícito eu ia ficar muito assustada, porque são menores de idade. Assim, quer dizer, eu acho que eles têm 18 já, mas mesmo assim, eu achei, é um livro para adolescentes, sabe? E só que você entende exatamente o que tá acontecendo. E eu fiquei meio assim, eu fiquei meio, até assim, eu fiquei meio assim, legal, foi respeitoso, foi fofo, mas ao mesmo tempo eu não queria estar lendo isso. Então eu fiquei meio na dúvida se esse tipo de livro, que são para adolescentes, precisa desse tipo de cena ou não. Sendo que também, adolescente lê tanta coisa pior, 10 vezes pior, assim, muito mais explícito, em livros que não são para o público-alvo deles. E aqui não, aqui foi feito para o público-alvo, sabe? E aí eu fiquei meio assim, não sei. Para mim não precisava, para mim e também e outro ponto que não precisava é porque eu achei muito rápido tudo, porque eles estavam se odiando no começo, foi pra. Tipo, eles são rivais e aí eles vão se conhecendo de madrugada. Aí quando chega no final, que eles se tocam, eles se beijam, se tocam que se gostam e aí eles já se pegam nesse nível, já, não precisava, tipo, podia ter sido num próximo livro, ou sei lá, eu achei muito rápido toda a evolução do relacionamento deles, porque tudo se passa em um dia só, né? E por mais que eles já se conhecessem antes, eles acabaram de se conhecer um pouquinho mais só nesse dia. Então eu achei, e eles estavam, nossa, com os hormônios lá em cima, e eu fiquei, gente, eu fiquei assim, caraca. Enfim, não, aí eu acho que eu tirei uma estrela por causa disso, sim. E também outra questão que a competição em si foi muito tranquila para eles, assim. Eles estavam na frente, disparado. Aquela menina que foi babaca com ela, assim,
tava organizando meio que pra todo mundo ferrar com ela na competição. E isso não acontece no livro. Tipo, ninguém faz nada contra ela, assim, nesse sentido, pra prejudicar ela na competição. A competição em si não oferece um desafio pra eles. Inclusive, eles conseguem fazer várias outras coisas durante a noite, assim, durante o dia, que foge, assim, das pistas e dá tempo, assim, tranquilo. Ah, e aí, enfim. Aí eu achei que essa parte da competição não foi tão emocionante. Foi mais uma desculpa para mostrar a cidade, porque no final do livro, a autora menciona que ela queria fazer uma homenagem à cidade dela, né? Que eu, se eu não me engano, é Boston, eu acho, assim. E que eu me lembro, porque eu já. Nossa, será que era Boston mesmo? Ou era outra cidade? Ou era. Ah, eu não sei o nome das cidades americanas, tá? Isso me lembrou de que quando você pergunta para um, você está em um lugar, num contexto que tem pessoas de vários países. E aí, se você pergunta para um estadunidense da onde que ele é, né? Ele não fala que ele é dos Estados Unidos, ele fala o estado que ele é, tipo, que ele veio, assim, como se todo mundo já entendesse que ele é dos Estados Unidos, assim, meio que assumindo isso. Mas. Ah, não é Boston. Por que que eu falei Boston? É Seattle. 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 É Seattle o nome da cidade. Eu confundi. E ela é dessa cidade autora, né? E ela queria fazer uma homenagem mostrando os pontos turísticos e as pistas estão espalhadas pela cidade, né? E só que eu achei essa parte meio, ai, deve ser legal pra quem é de lá. Porque pra quem não é, é qualquer coisa, assim. E tem algumas coisas também que ela colocou que não, tipo, na cidade não. Ah, isso aqui não tá aberto mais, fechou em 2020 bolinha e não sei o quê, mas eu quis colocar do mesmo jeito, então não tá tão certo assim, né? Mas, enfim. É um livro fofo, eu gostei, eu recomendo. Talvez eu pegue a continuação, que eles estão na faculdade. E eu queria ver como é isso, mas é mais porque eu gostei muito do personagem do Neil como pessoa, assim, do que da Rowan ou do romance deles. Mas, enfim, eu gostei da escrita da autora, gostei dos temas que ela trouxe, então eu acho que é um livro adolescente muito bem acertado, sabe? Porque geralmente os adolescentes são muito irritantes. E aqui não, eu achei eles cometem erros, mas são erros da idade própria deles, assim, eles não chegam a testar a paciência do leitor, que tem uns que é meio que assim. Então eu gostei muito desse. Eu dei 4 estrelas. Aí depois eu terminei de ler um livro que eu tava lendo já fazia um mês, uns 2 meses, porque eu tava lendo bem devagar. Tava lendo nos sábados, principalmente, que é um livro é o Conhecer Jesus é Tudo, do Alejandro Bulhon. Esse livro é muito bom, eu adorei, assim, eu dei 4 estrelas. Ele é muito curto também, ele tem acho que só 90 páginas, mas eu quis ler ele bem devagar para realmente assimilar cada capítulo, cada coisa que o autor quis trazer, né, que o Bulhon quis trazer. E o interessante é que, assim, tem algumas coisas que ele coloca no livro que são histórias que eu já tinha escutado antes, do Bulhon mesmo, que eu acho que eu escutei uma vez na rádio há muito tempo atrás. São duas histórias específicas. Uma que era quando ele estava na floresta amazônica com os indígenas lá, e que ele se perdeu de noite na floresta e começou a chover, daí ele achou que ele ia morrer, enfim. Aí tem essa história aqui no livro e eu já sabia dessa história, porque ele já tinha contado ela em outro lugar. E em uma outra história também que ele dá um exemplo, assim, que ele vai dar exemplos práticos e conta histórias, assim, contemporâneas para você entender os temas que ele quis trazer, né, no livro. E outra que ele contou foi quando ele casou com a esposa dele, que eles estavam recém-casados e tal, aí no primeiro café da manhã que ela foi fazer, assim, para os dois, né, ela estava muito animada, daí ela fez aquela mesa cheia de coisa, só que a primeira coisa que ela serviu, assim, para ele, botou na frente dele foi um mamão. E aí ele olhou o mamão e ele pensou, eu não gosto de mamão. Tipo, ele falou que ele odiava mamão.
sabe? Só que ele viu que ela estava tão animada, que ela, assim, eles estavam, acabaram de casar, sabe? Estavam nesse ápice, assim, do romance, né? E ela sorrindo pra ele, vendo o que que ele ia achar do café da manhã. E aí ele comeu mamão, óbvio, porque ele ficou assim, eu não vou falar que eu não gosto de mamão nessa hora, que sabe que ela tá super animada. Aí ele comeu mamão, beleza, né? Aguentou e foi isso. Aí no dia seguinte, ela fez café da manhã de novo e serviu outro mamão pra ele. E aí ele comeu de novo, ele ficou e não conseguiu assim falar pra ela que ele não gostava de mamão. E assim foi passando os dias e os anos, e ele foi comendo mamão, até que ele parou de não gostar de mamão e ele passou a gostar de mamão justamente porque a esposa dele servia pra ele todo dia. Então, isso era um exemplo assim também de que quando a gente ama de verdade, às vezes a gente abandona algumas coisas nossas, até em prol da outra pessoa, né? E aqui, no caso, tem a ver com Jesus, né? É, mas isso também é um exemplo prático com outras pessoas na nossa vida, assim. Mas não, e não quer dizer que você tem que abandonar a sua individualidade e se forçar a gostar de outra coisa. Não, é porque nesse caso ele queria muito agradar a esposa, sabe? Foi um ato de amor mesmo, assim, nesse sentido. E também não custava nada comer uma mão, assim. Então, só que essa era uma história que eu já conhecia e estava nesse livro. Daí eu fiquei assim, nossa, então ele repete essa história em todos os lugares que ele vai, será? Mas é um exemplo muito bonitinho e fofo, assim. Mas, de qualquer forma, eu recomendo muito esse livro, principalmente para quem é cristão e quer um livro com uma abordagem muito fácil e simples de entender esse assunto de, de como entender o amor de Deus mesmo. E então, eu recomendo muito. Aí depois eu li O Despertar das Monções. Que esse é um livro que eu já tenho um vídeo separado, uma resenha gravada já, que eu fiquei um tempão, assim, só falando dele. E falando do primeiro livro, porque esse é uma continuação, né? Então não tem muito que eu possa falar aqui sem trazer spoilers dos dois livros. Mas saiba que esse aqui foi 5 estrelas, foi favoritado, assim como o primeiro livro. Eu amei, é tipo a melhor. Ah, é a melhor série que eu li em muito tempo, tá? Eu não sei qual que é melhor, se é o primeiro ou esse. Não consigo decidir qual que eu gosto mais, porque eu li os dois esse ano, então eu não sei como é que eu vou decidir o melhor do ano, sendo que os dois eu achei incríveis. Eu gostei muito, assim, romantasia, pra mim, tava difícil, sabe? Tava difícil de eu gostar, de me apegar nos personagens, de torcer pelo romance. Mas esse aqui foi tudo, foi, assim, tudo na minha carreira. Ah, eu amei. E eu quero muito ler outros livros dessa autora, da Tia Guanzon, porque, sério, eu gostei muito da escrita dela. Aqui, nesse caso, os protagonistas, a Talassin e o Alaric, eles são. Óbvio que eu lembro o nome deles, né? Porque impactou muito mais que os outros livros. Mas a Talassin e o Alaric, eles são derivados de uma fanfic de Star Wars, né? De Halo, no caso. Então, assim, só que eu nunca assisti Star Wars, não sei do que se trata a fanfic, mas eu gostei muito da dinâmica deles aqui. E a fantasia é legal também. É óbvio que o foco não é a fantasia ou a política, é a parte do romance e foi muito bem feita. Eu acho que se fosse para trazer um ponto de crítica, é que esse livro, ele é um livro adulto, justamente pelo alto teor sexual que tem aqui, e eu acho que não precisava de tanto, sabe? Acho que tem coisas até meio exageradas. E eu, pessoalmente, como leitora, não gosto muito de cenas hot, tanto assim. Na verdade, eu não gosto. Só que eu não gosto principalmente quando é mal escrito. E você percebe que é mal escrito e você fica com vergonha alheia. Eu sinto vergonha alheia, geralmente. Às vezes eu sinto que não é pra nada, que tá ali. É só pra. Ai, sabe? Eu não sinto que tem um propósito no livro, essas cenas. Geralmente, assim. E aqui não. Aqui eu senti que tinha que estar ali, mas às vezes não precisava de tanto. Ou tão, assim, tão longas também, porque eu acho que era questão de capítulos inteiros. Aí ai, não precisava, mas não me incomodou, como geralmente me incomoda, não senti vergonha alheia. Eu acho que
eu poderia ter sentido em algumas partes, assim, mas aí passava, tipo, não chegava a se concretizar. Então, esse aqui, eu amei esse e o. Ai, sério, o outro, qual que é o nome? Guerra dos Furacões. Recomendo muito. E aí, depois desse, eu li Alerta Vermelho, que foi o livro do meu clubinho de leitura, Toca do Coelho, que também tem um vídeo, uma live que a gente discutiu ele. Que daí lá na live eu acho que eu conto, inclusive, a história toda do livro e comparo um pouco ele com a série de TV também, que é da Apple TV. E assim, eu gostei muito também. Todos os livros eu gostei desse mês, aleluia, né? Mas esse aqui foi legal porque ele é ficção científica e a premissa dele é muito engraçada, porque ele fala assim, o que você imagina que um robô faria depois dele se hackear e não precisar obedecer mais aos humanos? Será que ele ia matar todo mundo? Aí aqui não, o caso, o robô que é o nosso protagonista, ele gosta de maratonar séries e filmes. Então ele baixa um monte de novela na memória dele e fica assistindo. E ele não quer, assim, não tem muito interesse em interagir com os humanos, que os humanos são, ele considera os humanos meio burros e inconvenientes. E ele prefere assistir séries e ficar na dele. Só que aqui tem uma história, no caso, né? Ele tem. Os clientes dele são humanos e ele tem que proteger os humanos porque ele é um robô de segurança, né? Só que ele se auto-intitula um robô assassino. Mas por que que ele se auto-intitula assim? E ele é um robô que foi hackeado. Então tem essa questão para você descobrir no livro. E também que nesse planeta que eles estão, ele está protegendo os humanos no planeta, que os humanos estão fazendo uma pesquisa de exploração nesse planeta, e ele é contratado junto com a empresa lá para cuidar deles. Só que aí eles descobrem que eles estão sendo sabotados lá nesse planeta, e tem alguém ou alguma coisa, ou sei lá, tentando matar eles no planeta. Então cabe aos humanos e o robô descobrir o que está acontecendo e tentar sair do planeta com vida, né? E sabe por que que é legal? Porque o livro, ele é curto, ele é muito rápido de ler, ele é bem fluido, assim. Os capítulos, nossa, você lê um capítulo, você já quer ler o próximo, porque é bem curtinho, acho que só tem 8 capítulos o livro. E o robô é muito engraçado, ele é muito sarcástico, é bem humorado a história, assim, ele... eu achei muito bom. E por mais que ele ser curto seja um ponto positivo, também é um ponto negativo, porque tem coisas que poderiam ter sido mais elaboradas, mais explicadas, e fica uma sensação de quero mais também. Ainda mais em algumas partes que são o clímax do livro, que você tem muita ação acontecendo, assim, você vai descobrir se eles vão conseguir sair do planeta ou não. E aí a cena já acaba, já corta, já não mostra o que acontece direito, porque o robô, ele é o protagonista, ele é o narrador. Então, se acontece alguma coisa com ele que ele sai do ar, você não sabe o que acontece. E na série, não. Na série tem outros pontos de vista, principalmente com os humanos. Se o robô não tá em cena, mostra os humanos fazendo outras coisas, né? Então, eles meio que alongaram um pouco. A série, ela alonga um pouco a história, ela acrescenta algumas coisas. Acrescenta uma personagem que não existia, algumas cenas a mais, assim, porque justamente o livro, quando eu tava lendo, eu tava pensando o tempo todo, nossa, como é que eles vão adaptar isso? Porque isso aqui é muito curto, é muito rápido, né? Mas eles fizeram isso, expandiram um pouco algumas cenas, e assim, por mais que eu tenha achado curto e quisesse mais desse livro, é uma série de livros e tem uns 6 livros no total por aí, né? Aqui no Brasil acho que só tem dois, tem esse e a continuação, o segundo, né? E pelo que eu vi, todos eles têm o mesmo tamanho, mais ou menos, eles são curtos também. Então eu acho que essa é a proposta da autora, fazer a Martha Wells, né? Fazer uma história de ficção científica que seja leve e rápida de ler, assim, e ainda tem os pontos que, por exemplo, tem reflexão sobre inteligência artificial, autonomia, assim, um ser artificial que tem inteligência por si próprio, tem autonomia, ele é considerado uma pessoa? Ou, tipo, também, não foi a intenção dela no começo, mas o robô tem muitas características
de, assim, de introversão, de uma pessoa que não lida bem com os sentimentos ou as outras pessoas, assim, uma fobia social mesmo. E eu achei muito interessante isso, essa discussão, porque mesmo você sendo assim, os humanos os clientes dele, esses humanos, eles ainda se importavam muito com ele, sabe? Então, ai, muitas questões. Então, eu acho que eu vou chegar a ler o resto da série, né? Quero ler a continuação, porque eu gostei muito do robô como protagonista. Achei ele muito carismático e eu gostei muito da escrita da Martha Wells. Eu nunca tinha lido nada dela, e se não me engano, esse livro ganhou o Hugo também, que é um prêmio de ficção científica, né? Então, ai, merecido. E outra coisa também é que eu acho que autoras de ficção científica merecem mais destaque, sabe? Porque é um também, que nem eu falei no gênero do romance, né? Que autoras mulheres, o pessoal sempre caga na cabeça delas. Então, principalmente na ficção científica, né? Então, eu acho que vale a pena ler. Ainda mais se você nunca leu nada de ficção científica, eu acho que vale muito a pena conhecer, porque é bem fácil, sabe? Não tem coisas muito complexas, é bem tranquilo. Inclusive, eu acho que vi gente reclamando porque ela não explica as coisas, tipo, não explica onde eles estão direito, como que é a sociedade deles, o que que tá acontecendo. Ela só te joga na história, sabe? E você vai entendendo aos poucos. E eu acho que o objetivo dela não é explicar tudo nesse primeiro livro. É apresentar o personagem do robô primeiro, né? E as questões dele. Eu acho que ao longo da série, porque são 6 livros, ela vai expandindo isso, né? Então, é isso. Eu dei 4 estrelas pra esse também. Aí o último livro que eu li em agosto foi Mica na Vida Real. Que esse aqui, eu coloquei inclusive ele na tag dos 50% como um livro que eu queria ler até o final desse ano, porque esse é um livro que eu ganhei no Natal de 2024, de presente de Natal. E ele estava parado ali na minha estante, né? Na realidade, os livros que eu tenho que ler, eles não ficam na minha estante. Eu tenho uma pilha do lado da minha cama, na cômoda na minha cama, que eu fico olhando para eles todo dia, sim, para eu lembrar que eu tenho que ler eles. E esse livro estava lá. E eu pensei, é um livro que foi presente, eu tenho que ler logo, né? Eu não gosto de deixar livros que ganhei de presente parados muito tempo. Então ficou tipo uns 8 meses parado e agora eu li. E foi uma experiência muito boa, porque eu já esperava coisas boas dele justamente porque é um livro que eu coloquei na minha wishlist e foi pela wishlist que compraram o livro, né? Mas a premissa dele é o que tinha me atraído, que a Mika, a protagonista, ela é uma mulher de uns 35 anos e assim, a vida dela tá toda ferrada, assim, ela não conseguiu nada, basicamente. Ela tá meio triste, inclusive, porque assim, a vida dela, assim, ela mora com a amiga dela tem uma casa e ela mora com a amiga. Ela acabou de ser demitida do emprego dela. E ela vive assim, trocando de emprego um pro outro, e nem é a área que ela gostaria de estar. Ela se formou em administração, então ela só tá pulando de emprego em outro, tentando sobreviver. Ela pega dinheiro emprestado para os pais. O carro dela é um carro bem velho. Ela terminou com o namorado faz uns anos também, parece. Ela ficou um tempo com ele, mas acabaram terminando, assim. Então, assim, a vida dela não tá legal. Ela tem a amiga dela, a melhor amiga dela, né? Mas fora isso, ela também. Os pais dela, principalmente a mãe, ela tem uma relação muito complicada com a mãe. E como eles são japoneses, né? Todos eles são japoneses. A Mika veio junto com a família para os Estados Unidos quando ela tinha uns 5, 6 anos. Ela chegou a aprender a falar japonês fluentemente, então eles têm isso, assim. Só que a relação com a mãe dela é muito complicada, porque tem isso de pais asiáticos serem muito rígidos com os filhos, né? O pai dela nem tanto, é mais a mãe mesmo. E ela fica travada a vida toda dela por causa disso, porque ela não tem a aprovação da mãe, enfim, questões, né? E o outro fator mais importante é que é a premissa do livro, porque de repente ela recebe uma ligação de uma menina chamada Penny. A Penny tem 16 anos e a Penny fala assim: "Ai, você é a Mika?
você é a minha mãe biológica, né? E porque a Mika engravidou quando tinha 19 anos e acabou dando o bebê para adoção. E porque ela não tinha condições de cuidar do bebê, ela achava que ela não tinha condições, né? E aí a Penny foi adotada por um casal branco, cresceu e fez 16 anos e decidiu entrar em contato com a Mika. E isso muda totalmente a vida da Mika, porque ela sempre sentiu falta da filha dela, da Penny, assim, ela deu ela para adoção, mas não que ela tenha se arrependido, mas ela sempre pensou na filha como se um pedaço dela tivesse sido arrancado dela. E aí a Penny, ela decide que quer conhecer a Mika, né? Elas começam a conversar e só que a Mika percebe que a vida dela tá daquele jeito horrível. Então ela começa a inventar umas mentiras sobre a vida dela, porque a Penny viu o Instagram da Mika e vê lá a foto com o namorado, vê a casa que ela mora, vê algumas coisas e ela acha que, tipo, ela ainda tá com o namorado, acha que aquela casa é a casa da Mika, só que é a casa da amiga, né? Então a Mika meio que entra na onda, assim, ela fala, porque o meu namorado, ele é muito importante, ele, sei lá, ele trabalha com agricultura, e ela, é porque eu sou uma artista, mas eu eu sou curadora de artes, assim, eu planejo exposições, eu tenho uma grande exposição que vai estrear daqui a algumas semanas, eu tô trabalhando nisso, e ela também inventa que a casa é dela também, assim, então, tipo, ela vai inventando assim inocentemente as mentiras para impressionar a filha, porque ela não quer que a filha veja ela como uma decepção, ou que assim, ela acabou entregando a Penny para adoção porque ela tinha que seguir a vida dela, né? Ela estava muito nova, estava na faculdade ainda, então se ela tivesse ficado com a Penny, ela não ia ter condições de dar uma vida boa para ela e nem ter uma vida boa para ela própria, a Mika, né? Só que no fim ela não conquistou nada na vida dela. Então ela sente assim que tem uma obrigação de não decepcionar a filha. E é isso que acontece. A Penny acaba, fala assim: então eu quero ir aí te ver, né? Porque elas não moram no mesmo estado. E aí a Mika fica meio que assim: meu Deus, eu tenho que agora construir essa vida falsa pra ela não descobrir que tudo é mentira. E o começo do livro, até a metade, é nisso, assim, a Mika fingindo ter uma vida que ela não tem, pra impressionar a Penny, e o pai da Penny, que é o Thomas, que é o pai adotivo, né? E a história conta também que a Penny foi adotada por um casal, só que a mãe, que é a mãe adotiva, ela morreu quando a Penny era mais nova, assim, tinha uns 10 por aí. E já faz um tempo que ela morreu, então só tá o Thomas e a Penny, né? E o Thomas fica meio desconfiado, ele também não quer muito que a Penny se aproxima da Mika, mas por uns ciúmes assim também, ou porque a Penny tá crescendo e não é mais uma criança. E também ele fica um pouco, assim, é uma questão que tem na história que o casal que adotou a Penny, os dois são brancos, e a Penny tem os traços da Mika, que são traços asiáticos, né? Japoneses. E ela não teve esse contato com a cultura japonesa, com nada. E agora, quando ela conhece a Mika, ela tem um pouco mais desse contato. Ela realmente ela se vê na Mika, tipo, elas são parecidas, né? A aparência delas mesmo. E isso é um conforto para Penny. E, enfim, o livro até a metade é isso, assim, elas se conhecendo, a Mika ostentando uma vida que é de mentira. E até certo ponto dá certo. Só que na metade é óbvio que isso vai acontecer. Gente, é óbvio que isso vai acontecer. No começo pensei, não tem como isso funcionar, dar certo, né? É óbvio que eles acabam descobrindo que é tudo mentira, né? E aí tem uma grande decepção, assim, uma perda da confiança entre eles. E aí eu pensei, nossa, mas isso aconteceu na metade do livro. Tem mais uma outra metade inteira. O que que mais vai acontecer na história, né? Porque é só eles se reconciliarem? Não, tem outras coisas que acontecem. E essas outras coisas é justamente a Mika evoluindo, entendendo as dores do passado dela, por que que ela chegou no ponto que ela tá. É, esse amor pela filha ajudou muito ela a se motivar a ser uma pessoa melhor, a buscar coisas melhores, né? E também tem um pouquinho assim dela tentando se reconciliar com a mãe,
mas ao mesmo tempo não tem. Eu queria que tivesse mais foco nas relações entre mães nesse livro, porque é um livro sobre maternidade. Eu tenho lido muitos livros sobre maternidade e esse aqui é diferente, justamente por ser uma mãe que deu a filha para adoção e depois reencontra ela muitos anos depois. E também a amiga tem uma própria relação ruim com a própria mãe. Só que quando a Penny conhece a avó, elas não têm uma relação ruim. E isso até mexe um pouco com a Mika, assim, no sentido de, nossa. Enfim, tem várias questões que eu achei que o foco poderia ser isso, a relação delas, assim, como mulheres, como mães, né? E também a questão da mãe adotiva, que morreu, né? Mas aí o livro introduz um romance depois dessa metade. E eu não gostei desse romance. Eu achei que foi um erro, assim, colocar esse romance no livro, porque ele tira totalmente o foco da Mika, assim, e da Penny, porque pra mim o foco era esse, o principal. E eles ficam meio de lado pra dar espaço pra esse romance que eu achei errado. Assim, poderia ter sido entre qualquer pessoa e a Mika, e foi com uma pessoa que eu achei que não poderia ser. Assim, não que seja, ai, proibido, ou assim, eu achei que para essa história em específico, que é uma história entre uma mãe e a filha que ficou afastada por 16 anos, não achei que combinou, sabe, esse romance. Eu achei que foi desnecessário, não precisava. Eu sei que foi parte da cura da Mika de, assim, ai, perceber que ela ainda pode ser amada, ela merece ser amada. Só que eu não sei, eu acho que às vezes quando a gente tá num lugar assim de que a gente não se valoriza, eu acho que a gente tem que aprender a se valorizar antes de se abrir para um espaço para outras pessoas te amarem, sabe? Porque senão você não vai ser curado por esse romance. Esse amor romântico não vai tirar os seus problemas. Você tem que primeiro resolver suas coisas antes de você abrir esse espaço na sua vida, porque senão os seus problemas vão ser carregados para o relacionamento. E aqui eu achei que foi uma coisa muito romantizada eu achei também. Eu não sei. Eu não gostei muito da forma que foi feita. E, assim. Mas também não foi horrível. Foi respeitoso, foi ok. Mas, do ponto de vista crítico, eu achava que não precisava desse romance. E eu queria que o foco fosse mesmo nas mulheres na história, assim. E eu gostei também dos relacionamentos de amizade que tem aqui. A Mika tem a melhor amiga dela, apoia muito ela, e a Mika também apoia a amiga. E ela também, a Mika faz outras amizades no livro, assim, que foi legal de ver. E também tem uma coisa muito importante que a Mika, ela era artista, né? Ela queria seguir a carreira de artista quando ela começou a faculdade e daí ela acabou engravidando. E isso, a questão da gravidez dela também foi um trauma para ela. Não foi vontade dela engravidar, então enfim, isso também é um drama que eu achei muito interessante colocar no livro. É uma coisa pesada, mas eu gostei da forma que foi trabalhado, foi respeitosa, assim. E... Mas a questão dela ser artista, que foi uma coisa que ela abandonou, que é como se ela tivesse abandonado ela mesma. E isso é representado pelo lado artístico dela. E assim, eu também sou artista. Então eu consegui me identificar muito com algumas coisas, assim, de essa ânsia que você tem por criar, porque é como se você tivesse muitas ideias, assim, você quisesse expulsar isso de dentro de você, criando alguma coisa. E é isso que a Mika acaba reencontrando no final. E isso eu achei muito bonito, assim. E eu sei que tem uma coisa meio assim de, tipo, a Mika era muito boa no que ela fazia. E a mãe dela não enxergava isso, e isso era uma dor muito grande pra ela. E isso é muito relatable também, não que a minha mãe não enxergue o que eu faço, mas às vezes não precisa ser a mãe, pode ser qualquer pessoa que aponte pra você e diga que você não vale nada, que o que você faz não tá bom o suficiente, e isso já acaba com você, sabe? No caso da Mika foi muito mais impactante porque veio da própria família dela, né, da mãe. E todas as outras pessoas diziam o contrário, dizia que ela era muito boa, que ela tinha que investir nisso, mas a relação com a mãe é que travava ela. E no final ela acaba percebendo isso e elas não, assim, a mãe dela não muda de ideia, né? A mãe magicamente começa a compreender a Mika. Não,
É que a gente é traumatizado pelos pais, ou por coisas que acontecem, e a gente bota a culpa nisso, fica remoendo isso, só que a única pessoa que pode mudar isso é a gente. Tipo, a vida é nossa no fim. A gente tem que se levantar e seguir em frente. Não dá pra ficar se remoendo nessas coisas, esperando uma aprovação que não vai vir nunca. Então, é meio que isso o livro, assim, eu achei uma reflexão muito boa. Eu achei um drama muito interessante. É um livro, assim, que aborda vários temas que eu gostei de ler. Só a questão do romance que realmente não foi pra mim, assim, eu fiquei com pena da Penny. Em certo momento, tem um certo momento que, assim, a Penny, ela é adolescente, aí ela meio que deixa todo mundo de escanteio pra fazer as coisas de adolescente, assim, e eu fiquei, ai, não sei se eu gostei da direção que a autora tomou. Mas depois eu descobri que a Amy Cudin, que é a autora, eu já tinha lido outro livro dela, que é Uma Princesa em Tóquio, que esse outro livro é um livro de romance mesmo. O foco é o romance, mas é um livro adolescente. Só que aquele livro eu achei ele bem bobinho, eu achei romantizado demais, assim. É uma história bem doida, mas aqui eu achei que a escrita dela tá muito mais madura, tá. Eu gostei muito da tradução também desse livro. Tem termos assim que ficaram muito bem colocados, assim, uma localização, digamos assim, por expressões brasileiras mesmo. E aqui eu gostei muito mais, né, da escrita dela, ainda mais por ser os personagens serem adultos, né? Só a questão do romance que não me agradou. E eu tô numa vibe assim que eu li muitos romances, né? Ainda mais nesse mês de agosto, esse tem um romance, O Despertar das Emoções é um romance, Hoje Depois da Manhã é um romance, e eu tô meio que de saco cheio de ler romance. Eu cheguei num ponto que, eu não quero ler romance por um tempo. E o pior é que todos os livros que eu tenho ali tem alguma coisa de romance neles. Mas, enfim, de qualquer forma, esse foi o último livro que eu li em agosto e eu acho que eu dei 4 estrelas também. E foi isso, gente. Esses foram os livros que eu li. Agora em setembro já tenho algumas leituras programadas. Eu terminei de ler O Herdeiro Roubado, da Holly Black, por exemplo. Também eu comecei a ler outra fantasia, que é A Magia das Marés. E tem mais um livro do Clube do Livro, que é um clube do livro novo que eu formei com o pessoal da minha igreja, que a gente também vai ler um livro. E, enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Talvez eu traga mais resenhas específicas ou não. Mas, enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.